Certa vez eu ouvi numa conferência que a oração nada mais é do que você capturar as ideias de Deus. Você capturar o som que está acontecendo no céu. Olha só que poderoso isso. É como se a gente se colocasse numa mesma sintonia do céu, para trazer aquilo que acontece no céu para a terra. Então a oração, uma oração certa, uma oração específica, é quando você se coloca nessa frequência, nessa atmosfera que você é capaz de entender o que está se passando no céu para que você possa perceber e trazer essa realidade para a terra. É ouvir o som do céu. É quando você se coloca na disposição para ouvir e para trazer. É conhecer os planos de Deus, mas também é conhecer a si mesmo. Porque se em algum momento da nossa vida, se em algum momento da nossa trajetória, a gente desejar viver por nós mesmos, a gente desejar viver uma vida pautada nos nossos interesses, pautada no nosso próprio entendimento, a gente vai se perder. A gente sabe disso, a gente vai se perder. Porque a nossa vontade, os nossos desejos carnais, eles não são os mesmos de Deus. E muitas vezes a gente pode até estar em comunhão com Deus, mas a gente se deixar enganar. Por quê? Porque o coração do homem ele é enganoso. E se em algum momento a gente não estiver atento a isso, a gente vai se perder. Então a oração, ela é o caminho, ela é o elo direto para que a gente sempre esteja em sintonia com a vontade de Deus para nós. Para que a gente sempre esteja em intimidade, para que a gente sempre esteja buscando aquilo que Deus tem para nós. E nós precisamos entender isso porque é através dessa oração que nós estaremos em comunhão. E a gente precisa, o apóstolo Paulo falou, a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Orar não é somente a gente falar aquilo que está no nosso coração. Não é somente a gente falar aquilo que a gente está sentindo vontade, não é somente a gente ficar orando e pedindo por coisas para nós mesmos, não. Vai muito além disso. A gente precisa estar sendo direcionado pelo Espírito Santo. A gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. A gente precisa ser obediente a essa voz, para que nós tenhamos condições de realmente cumprir com a vontade de Deus para nós. A gente precisa então ter essa sensibilidade. Só que a gente precisa se lembrar que o Espírito Santo ele é comparado a uma pomba. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se nós o tratarmos de qualquer jeito, se nós formos ignorantes, abruptos, se nós formos... Como é que eu posso dizer isso? Se a gente for rápido demais, se a gente for de qualquer jeito, a gente vai afugentar o Espírito Santo. A gente vai afastá-lo, a gente vai espantá-lo, a gente vai fazer com que ele se distancie. Então a gente entende que a gente precisa ser muito sensível, a gente precisa ser muito manso, a gente precisa ser muito leve para que o Espírito Santo ele age em nós, para que ele faça em nós. Você não consegue fazer com que uma pomba faça a sua vontade. Você não consegue fazer com que ela te obedeça propriamente. Mas você tem que estar sensível ao movimento para que você a siga. E assim é com o Espírito Santo, nós precisamos fazer de acordo com aquilo que ele tem para nós. Não dá para ser de qualquer jeito. E a gente descobre também que orar não é de uma maneira inconstante. Um dia eu oro, outro dia eu não oro. Um dia eu busco, outro dia eu não busco. Um dia eu quero, outro dia eu não quero. Não, nós precisamos ser constantes. Nós não podemos desanimar, nós não podemos deixar que a variação do nosso humor influencia em nossas orações. Afinal, qual seria o nosso êxito? Qual seria o êxito em qualquer área da nossa vida se nós formos inconstantes? Qual seria o êxito da nossa vida se fôssemos inconstantes no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, nos nossos negócios? Se nessas coisas não dá certo, você imagina no seu relacionamento com Deus. Você precisa todos os dias se colocar na disposição de orar, de ouvir, de obedecer, de crer, de declarar, de profetizar, porque é assim que se estabelece um relacionamento. Como que se estabelece um relacionamento com uma pessoa? Com tempo, com rodagem, com horas,
de intimidade. E assim é com Deus. Você precisa ter isso muito claro na sua vida, de que você precisa investir horas de relacionamento. A gente tem falado isso aqui, mas eu insisto em repetir. Deus não tem os seus filhos preferidos, ele tem os seus filhos mais chegados. E essa distância somos eu e você quem delimitamos. Olha isso, entenda isso. A distância de Deus é você quem delimita, porque Ele está agora mesmo de braços abertos para te receber. Ele está agora mesmo pronto para te abençoar. Ele está agora mesmo pronto para derramar bênçãos sobre você, para se revelar a você. Mas você precisa investir tempo de relacionamento. Você precisa investir tempo de qualidade. Você precisa conhecê-lo. Você precisa se dedicar. Porque quando vocês tomam essa posição de permanecer, de obedecer, de avançar, vocês começam a desenvolver uma fé inabalável. Porque muitas vezes, pessoal, a gente não vai ter vontade de orar, a verdade é essa. Muitas vezes a nossa realidade vai estar mostrando algo contrário. Muitas vezes a gente vai estar fraco. Muitas vezes a gente vai estar desanimado. Muitas vezes a gente vai estar até mesmo doente. Doente no corpo, doente na alma, doente nas nossas emoções, doente na nossa disposição. Muitas vezes a gente vai estar assim. Muitas vezes a nossa realidade vai ser: como que eu vou orar se agora eu estou chorando? Como que eu vou buscar se agora eu estou sem condição nenhuma de pensar em Deus? Como que eu vou fazer isso se a minha realidade ela mostra algo totalmente diferente? Como que eu vou fazer se agora eu estou totalmente desanimado? Como eu vou fazer se agora meu corpo dói? Se agora a minha ferida está aberta? Como que eu vou fazer se eu não consigo nem me concentrar? Mas então é justamente isso. Porque Deus não nos chamou para que fizéssemos as coisas, para que nos dedicássemos à obra quando tudo vai bem. Pelo contrário, Deus nos chamou para fazer aquilo que precisa ser feito. E uma das coisas que precisam ser feitas é a oração. Por quê? Porque é através da oração que vocês se relacionam com o Pai. Até a vinda de Jesus, a morte, a ressurreição, alguém precisaria interceder por nós. Mas hoje o véu foi rasgado. E isso, o que significa isso? Porque todas as pessoas falam o véu foi rasgado. Quer dizer que você pode se comunicar diretamente com Deus. Quer dizer que o seu relacionamento com o Pai, ele está disponível agora mesmo. Quer dizer que Ele está pronto para se relacionar com você. Quer dizer que Ele está pronto para te abençoar. Quer dizer que Ele está pronto para ouvir a sua voz e até mesmo para falar com você. Você não precisa que ninguém faça isso por você. Você não precisa que ninguém ore por você. E é óbvio que uma oração é bem-vinda, é óbvio que uma oração ela é de alguém, de algum irmão, ela é muito eficaz. E eu não estou falando para não fazer isso, mas o que eu estou querendo dizer é que isso tem que ser um plus, porque o contato direto é você e Deus. Jesus, ele já está aqui pronto para interceder pela sua vida. Você não precisa de outro. Ele é suficiente. E você tem um acesso direto a Ele. Basta que você abra sua boca. Basta que você declare. Basta que você louve. Basta que você adore. E talvez você já possa ter tido esse relacionamento um dia e hoje você não se acha digno, hoje você não se acha digna, hoje você não se acha capaz. Talvez hoje o seu coração esteja gelado, mas Deus está te esperando. Essa é uma ideia maligna de Satanás para que você se afaste. Essa é uma ideia maligna do inimigo para que você se distancie. Mas Deus está te esperando de braços abertos. Os seus erros não são capazes de afastar esse amor. Os seus erros não são capazes de apagar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Os seus erros não são capazes de tirar o amor de Jesus sobre a sua vida. Ainda é tempo e hoje é um excelente dia para que você corrija a sua rota, se por acaso você estiver errado. Hoje é um excelente dia para que você faça o que precisa ser feito. Hoje é um excelente dia para você pedir perdão. Hoje é um excelente dia para você se arrumar. Hoje é um excelente dia para você se limpar. E o melhor de tudo, você não se limpa sozinho. Quem te limpa é Jesus e Jesus te limpa através do sangue. Quem te perdoa é Jesus. Você precisa entender isso.
Então orar é a gente declarar aquilo que não se vê. Porque muitas vezes você não vai estar disposto a orar, muitas vezes você não vai estar animado a orar, muitas vezes você vai querer não orar. Mas a gente não ora porque quer, a gente ora porque precisa. E amém, aleluia, se você está com vontade de orar. Então aproveita e investe mais tempo nisso. Mas em algum momento você não vai estar disposto a orar. Mas você vai continuar orando, você vai continuar buscando, você vai continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque a sua oração é o seu relacionamento com Deus. E você precisa declarar aquilo que você quer ver, aquilo que você deseja ver, aquilo que você espera ver. E isso não é negacionismo, porque muitas vezes a sua realidade será que você não está vendo coisas boas, você não está sentindo coisas boas, as coisas ao seu redor elas estão quebradas, elas estão caídas, elas estão enfraquecidas, mas você vai orar aquilo que você deseja ver, você vai orar, você vai trazer à existência aquilo que já é no céu. Porque acredite, Deus não quer que você tenha uma vida de miséria, uma vida de migalhas, uma vida quebrada, uma vida destruída, uma vida que as suas emoções estão todas destroçadas. Não. Deus quer para você paz, Deus quer para você bênçãos, Deus quer para você vitória, mas você precisa trazer à existência. E muitas vezes você não vai estar vendo, mas você vai estar declarando com a sua boca. Porque você precisa ter fé. E a fé é crer naquilo que não se vê. E através da oração nós exercemos essa fé. E nós acabamos de falar, Jesus morreu por nós. Sim ou não? Nossos pecados foram perdoados, sim ou não? Nós somos livres, sim ou não? Nós falamos isso o tempo todo, mas por que então nós estamos vivendo coisas diferentes? Por que no mundo nós estamos vendo tanta desgraça? Por que a gente está vendo coisas que não agradam a Deus? Jesus nos advertiu sobre isso. Este mundo aqui, essa terra, ela jaz no maligno, mas a gente precisa ter uma esperança elevada. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. E o que isso nos ensina? É que eu e você precisamos trazer o reino de Deus para a terra. Talvez hoje a realidade da sua vida não seja o reino de Deus, mas Deus te deu a autoridade através da sua boca para que você traga o reino de Deus para a terra. Você tem noção disso? Você tem noção do poder que Ele te entregou? Então você precisa declarar pensamentos de... Melhor, você precisa declarar palavras boas, palavras de vida e não de morte. Você precisa trazer à existência os pensamentos de bem que Ele tem ao seu respeito. Você precisa orar. E hoje você está começando o seu dia da maneira certa. Você parou tudo que você tinha para fazer para começar o seu dia declarando a Ele que Ele é santo, que Ele é digno, que só Ele salva, que só Ele cura, que só Ele liberta. Você começou o seu dia louvando e assim tem que ser a sua vida incessantemente. Você precisa orar quando acorda, mas também quando dorme e mais ainda. Eu te encorajo a você fazer isso durante o seu dia. Porque muitas vezes a gente começa o nosso dia de uma maneira tão apressada, tão atropelada, tão, vamos dizer assim, sendo tão reativo, que a gente não começa o dia da maneira certa, a gente não começa organizando ele da maneira adequada. E qual é a maneira adequada? Veja, meu irmão e minha irmã, você abriu os seus olhos hoje, Deus te deu a oportunidade de você viver hoje. Sabe o que isso significa? Que Deus tem planos para você hoje. Sabe o que significa? Que no dia 3 de março de 2026, Ele já tinha um dia escrito para você. Só que você precisa decidir se você quer viver esse dia segundo a vontade dele ou segundo a sua própria vontade. Porque se você quiser viver a sua própria vontade, você acorda e já vai viver. Você acorda e já vai ver o Instagram, você acorda e já vai ver as notícias, você acorda e já vai ver o WhatsApp. Mas se você quer viver segundo a vontade dele, peraí, antes de eu começar meu dia, Senhor, obrigado. Obrigado por mais um dia, obrigado pelo seu favor, obrigado pelo seu amor, obrigado por eu respirar, obrigado pelos meus olhos se abrirem, obrigado pelos planos que o Senhor tem para mim hoje, obrigado
por tudo aquilo que o Senhor já preparou, obrigado pelas vitórias que o Senhor já preparou, obrigado pelos livramentos que o Senhor já concedeu, obrigado pelas bênçãos que já foram derramadas, porque aí você começa a entender que Ele está no controle da sua vida e você começa a louvá-lo incessantemente. Você começa a entender que é Ele quem está no controle de todas as coisas. E quando você começa a entender essas coisas, a sua vida muda. Porque quando dentro de você houver um senso de gratidão, as coisas de Deus, as portas de Deus, elas começam a se abrir na sua vida. E não significa que todas as portas se abrirão, mas abrirá uma porta de Deus na sua vida. E aí você entra nessa porta e depois abre outra porta e assim por diante. Deus ele está pronto para te abençoar, meu querido, minha querida. Deus ele está pronto para fazer na tua vida. Mas talvez o que está faltando para nós é um pouco mais de assertividade. Porque Deus ele quer ser o primeiro, mas ele também quer ser o último. E quando nós paramos o nosso dia para louvá-lo, quando nós paramos o nosso dia para agradecer, quando talvez chegue uma notícia desafiadora para você no meio do seu trabalho e você, antes de ligar para qualquer pessoa, antes de fazer qualquer movimento, antes de tomar qualquer atitude, você fala assim, peraí, deixa eu agradecer aqui. Peraí, deixa eu orar. Deixa eu entender aquilo que Deus está fazendo. Deixa eu perceber aquilo que Deus quer fazer. Deixa eu me posicionar. Porque as nossas guerras, pessoal, nós vencemos de joelho. Antes de qualquer atitude, antes de qualquer ação, nós colocamos os nossos joelhos no chão. Nós entendemos que a resposta vem dele. Ontem mesmo eu falava com um amigo, com um cliente, que a gente pode fazer de tudo, mas o final, o começo e o final sempre vem de Deus. E nesse caso eu falei para ele, a gente pode arrumar o negócio todo e a gente está caminhando para isso. Mas quem manda o cliente é Deus. Você já parou para pensar nisso? Você pode fazer tudo, mas no final você tem que descansar, porque quem faz é Deus. Quem envia é Deus, quem dá a resposta é Deus, quem abençoa é Deus, quem coloca e quem tira é Deus. E nós precisamos entender isso, nós precisamos descansar sobre isso. Porque quando nós descansamos dessa forma, não importa de que jeito, mas nós sabemos que a vontade de Deus vai se cumprir. E se ela ainda não se cumpriu, é porque a gente ainda precisa aprender alguma coisa. E se ela ainda não se cumpriu, nós precisamos orar. E é isso que estamos falando. Nós precisamos orar. Nós precisamos investir tempo de qualidade com Ele. Porque quem ora está declarando diretamente para Deus, Senhor, eu te amo. Está declarando diretamente para Deus, Senhor, a resposta vem de ti. Está declarando diretamente a Ele, Senhor, eu não sei como vai ser, eu não tenho capacidade, mas o Senhor tem. E eu sei em quem eu confio, eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu deposito a minha esperança, as minhas expectativas. E você precisa exercitar isso. Lá em 1 Timóteo 2, 1 a 3 diz, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Mais do que orar para si mesmo, você precisa orar pelo seu próximo. Isso é poderoso, gente. Isso é poderoso. E durante muito tempo na minha vida eu negligenciei isso, porque eu só orava a Deus, é como se eu só pedisse. Eu só pedisse. Eu chegava para abrir minha boca e falava, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero o outro, tal, tal, tal. E para mim. Mas só que isso é muito egoísta, gente. A palavra nos ensina que a gente precisa orar pelos nossos irmãos, orar em favor de todas as pessoas. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo com aquilo que Ele nos pede, que é cuidar uns dos outros, que é amar uns aos outros. E quando você faz isso, você é abençoado. Ou seja, aquela minha atitude egoísta, no fim das contas, de orar somente para mim, ela era muito mais ineficaz do que quando eu me coloco na disposição de orar pelas pessoas, porque quando eu oro pelas pessoas, pelos meus irmãos e irmãs, eu estou cumprindo com um mandamento, que é amar ao meu próximo como a mim mesmo. E quando eu faço isso, eu sou inevitavelmente abençoado. Por quê? Porque eu estou cumprindo com princípios, eu estou cumprindo com mandamentos. E aquele que cumpre com os direcionamentos de Deus, ele
tem a sua recompensa. Então você precisa orar pelos seus irmãos, você precisa ajudar, você precisa interceder, você precisa orar pela sua esposa, você precisa orar pelo seu marido, você precisa orar pelos seus filhos, você precisa orar pelos seus colaboradores, você precisa orar por aqueles que estão à sua volta, pelos seus pais, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos. Por quê? Porque você vai estar protegendo essas pessoas, você vai estar intercedendo, você vai estar clamando, você vai estar ajudando. E Deus se agrada disso, gente. Vocês não têm noção quantas vezes a minha vida e a sua vida, ela foi blindada, ela foi protegida por meio da oração de alguém. Talvez naquele dia você estivesse desanimado e não tivesse nem orado, não tivesse nem pedido a proteção, mas alguém dobrou os joelhos por você, alguém orou por você, alguém pagou o preço por você. E nós precisamos pagar o preço pelas outras pessoas também, nós precisamos orar pelas outras pessoas também, nós precisamos interceder por elas. Deus se agrada disso. E olha que coisa genial, olha que coisa extraordinária. Você agradar a Deus. Eu não sei você, mas eu quero muito. Então a gente precisa orar uns pelos outros. Mas aí também a gente precisa orar por nós. Por quê? Porque quando nós oramos, nós blindamos o nosso coração de cair em tentação. Porque isso aprendemos com Jesus. O nosso espírito está forte, mas a carne é fraca. Porque o fato de nós estarmos em intimidade com Deus não significa que nós não seremos tentados por Satanás. O fato de nós estarmos ligados e conectados com Deus não significa que nós não seremos tentados. E aonde que vem a tentação? Aonde que nós seremos tentados? Adivinha? Aonde você é mais vulnerável. A sua tentação não é a minha. A sua tentação é exatamente de acordo com aquilo que você gosta. Ou seja, é difícil. Ou seja, é difícil vencer. E nós vencemos como? Por meio da oração, por meio da intimidade com Deus, por meio do relacionamento com Deus. Porque aí o nosso espírito fica fortalecido. E qual que vai vencer? O espírito ou a carne? O espírito ou os nossos desejos humanos? Adivinha? Aquele que nós mais alimentarmos. E como que nós alimentamos o espírito? Por meio da oração. Por meio da oração. Você precisa orar. Você precisa se relacionar, porque Deus, Ele é mais do que Deus. Ele é o seu Pai. Nossa, isso é muito forte. Ele é o seu Pai, Ele quer o bem para você. Ele é o seu Pai e Ele quer te abençoar. E por fim, para fechar, lá em Tiago 5,16 diz: a oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Gente, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se a gente for olhar para a Bíblia, a gente verifica que os homens de Deus, em alguns momentos, fizeram orações tão poderosas que Deus mudou a física, que Deus mudou a realidade. Elias orou e parou de chover. Elias orou e voltou a chover. Elias orou e caiu fogo do céu. Josué orou e o sol parou. Vocês conseguem entender isso? Se você fizer uma oração e você estiver no centro da vontade de Deus, a sua oração pode mudar uma geografia. A sua oração pode mudar um quadro. A sua oração pode mudar uma realidade. A sua oração pode mudar uma vida. A sua oração pode mudar a sua história. A sua oração pode mudar a história da sua família. A sua oração pode mudar a história da sua casa. A sua oração pode mudar a história do seu negócio. Ou seja, a sua oração tem muito poder. E um ponto importantíssimo. Por que que nós devemos orar o tempo todo? Falei aqui que a oração é o nosso relacionamento com Deus. E quando você investe tempo de relacionamento, você desenvolve intimidade.
Mas existem pessoas que não oram, certo? Consequentemente, elas não têm intimidade. Consequentemente, se elas só deixam para orar no momento de dificuldade, elas não vão ter intimidade. E se elas não têm intimidade, elas não acreditam naquilo que elas estão orando. Elas não acreditam naquilo que elas estão profetizando. Elas não acreditam naquilo que elas estão pedindo. Logo, elas não acreditam que serão atendidas. E se elas não acreditam que serão atendidas, elas não serão. Elas não verão o seu milagre. Elas não verão a sua resposta. Elas não verão a sua bênção. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se você não tem o hábito de orar, se você não ora, e quando você ora para pedir algo, nem você acredita. E se você não acredita, você não vai ser respondido. Porque sua oração não vai passar do teto. A sua oração não vai chegar ao céu. É como se tivesse um teto de bronze na sua cabeça. E aí a sua oração não chega. E se a sua oração não chega, Deus não responde. Por isso eu e você precisamos incessantemente praticar o hábito da oração. Porque é através da oração que nós nos desenvolvemos um relacionamento com Deus. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Dormiu muito hoje, hein? Porque Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Porque é através da sua oração que você vai desenvolver um relacionamento com Deus. E aí você vai ter fé. E quando você tem fé, você toca o céu. E aí se você toca o céu, você escuta o som do céu. E se você escuta o som do céu, você tem a capacidade de trazer esse som para a terra. E aí acontece. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos, meu Deus, por esse direcionamento, porque o Senhor falou aos nossos corações. Sim, eu estava aqui falando, meu Pai, mas eu sei que o Senhor falou no coração de cada filho, porque o Senhor falou no meu coração também. Ah, meu Deus, e quão bom é ouvir a sua voz. E talvez, meu Deus, existam pessoas aqui que não se acham capazes de orar. Não se acham, meu Deus, aptas a realizar esse momento tão especial contigo, meu Pai. Mas eu peço nessa manhã que o Senhor dê a capacidade a cada uma delas, meu Deus, de abrir a sua boca e de fato, meu Deus, iniciar um relacionamento com o Senhor. De fato, meu Deus, se sentir pertencente ao reino, se sentir um filho, se sentir uma filha. De fato, meu Deus, receber aquilo que o Senhor tem para cada um deles. De fato, meu Deus, eles sentirem aquilo que o Senhor é, perceber aquilo que o Senhor é. Porque, meu Deus, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para que nós fôssemos livres, libertos, sarados. Mas muitos ainda não usufruem disso, muitos ainda não receberam isso, muitos ainda não sabem o que é isso. Mas nós declaramos, meu Deus, que hoje se inicia uma nova estação. Junto com o mês de março, meu Deus, hoje se abrem novas oportunidades. Hoje se abrem, meu Deus, novos começos, meu Deus. Hoje, meu Deus, se inicia uma nova estação na vida dos seus filhos. Onde, meu Deus, nós seremos mais íntimos do Senhor. Onde nós seremos mais dependentes. Nós seremos, meu Deus, mais atentos aos detalhes. Mais atentos, meu Deus, aos seus direcionamentos. Mais atentos à sua voz. Porque nós não queremos ir, meu Deus, para um lugar onde o Senhor não está. Nós não queremos fazer aquilo que o Senhor já rejeitou. Nós não queremos estar onde o Senhor já disse que é para sairmos. Mas nós queremos obedecer. Nós queremos permanecer no centro da sua vontade. Nós queremos, meu Deus, ser tratados como filhos e filhas. Nós queremos, meu Deus, tempos de qualidade com o Senhor. Nós queremos tempos de mesa. Nós queremos, meu Deus, ouvir a sua voz. Nós queremos entender quais são os seus planos. Nós queremos, meu Deus,
ser obedientes, nós queremos ser resilientes, nós queremos, meu Deus, cumprir com o grande comissionamento, nós queremos, meu Deus, ouvir a sua voz e obedecer, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor possa se revelar a cada um dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor possa se revelar a cada um deles, que o Senhor possa se revelar, meu Deus, em amor, em graça, em misericórdia, em favor. Ah, meu Pai, que eles possam entender que o seu amor, ele é imerecido, a graça é imerecida, porque foi o Senhor quem escolheu nos amar. E que possa, meu Deus, nessa manhã, o entendimento deles ser ampliado para que eles possam perceber, receber esse amor, para que eles possam, meu Deus, a partir de hoje, serem assertivos, meu Deus, em tudo que fazem, porque escolherão obedecer, porque escolherão a sua voz, escolherão a Ti, Jesus, como único Senhor, como suficiente Salvador. Eles escolherão a Ti, em nome de Jesus. Pai, abençoe cada pessoa que aqui está, cada família que aqui está representada. Abençoe cada negócio, cada empresa. Abençoe, meu Deus, cada um dos Teus filhos. E que nós, meu Deus, sejamos obedientes e, meu Deus, possamos carregar a Sua presença, possamos ouvir o som que é emanado no céu para trazer à terra. Que possamos, meu Deus, declarar aqui na terra aquilo que já é no céu e que possamos testemunhar aquilo que oramos a acontecer e que possamos testemunhar aquilo que oramos e acontecendo em nome de Jesus. Amém.